Então, vamos iniciar a revisão. Então, a disciplina é Direito Tributário e nesse gráfico aqui, a gente colocou justamente todo o sistema tributário aqui do Brasil. Né? Se você fosse colocar numa página só o sistema tributário, a gente ia colocar dessa forma aí, como está, né, a Constituição, que ela cria a competência, estabelece a repartição das receitas tributárias. A gente tem a questão da legalidade, para existir tributo tem que ter lei, salvo exceções, como a gente tem em alguns casos, o presidente da República pode mexer em alguns tributos sem precisar uma lei, por medida provisória, etc. E essas leis vão desencadear uma coisa chamada fato gerador, né? Um fator que faz com que eu tenha uma obrigação tributária, né? Então pode ser que não exista um fato, né, determinado na legislação, não exista, então nunca eu vou pagar um tributo sobre isso, né? Mas os fatos geradores são acontecimentos que existem na vida e que fazem com que a gente pague tributos, né? Por exemplo, eu adquiri meu primeiro imóvel, então já vou ser contribuinte do IPTU. Adquiri meu primeiro carro, minha primeira moto, né? Então, esses acontecimentos é que fazem com que a gente tenha um fator gerador, né? Um fato, e que gere essa obrigação tributária, que pode ser uma obrigação de pagar, né? Ou uma obrigação de fazer, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma obrigação que não existe, a principal, mas existe a acessória, né? A Constituição estabelece que as igrejas, templos de qualquer natureza, elas não pagam imposto, né, sobre as ofertas. Aí o que é que ocorre? A legislação diz, não paga o imposto, mas é obrigado a escriturar, a anotar quanto foi que recebeu das ofertas, né? Então tem a questão do domicílio tributário, que é onde vai ser concentrada aquela cobrança, né? O sujeito ativo, quem é que vai cobrar o tributo de mim? Se for o IPVA do carro, é o Detran, né? Se for o IPTU, é a Prefeitura de Olinda, que eu tenho casa em Olinda, né? E o sujeito passivo sempre é o contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, né? Aí tem os lançamentos, né, que a gente vai falar sobre lançamento por declaração. Depois tem o crédito tributário. Eu disse para vocês que crédito é o quê? É tudo que é aquilo que o órgão espera, né? Então eu tenho 120 mil unidades habitacionais em Olinda. Então eu posso ter uma receita de até tanto. É tipo um cartão de crédito. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho crédito. Então, até tanto eu tenho a receber por esse crédito. Tem também a dívida ativa, que eu apelido a dívida ativa o Serasa da parte pública, né? Porque todos os devedores são incluídos na dívida ativa. E a questão das prescrições, né, que ocorrem também na esfera pública, como a gente vê no cartão de crédito. Você deve 5 anos de cartão de crédito, passou de 5 anos e um dia não deve mais nada, né? A não ser que ele tenha entrado com ação, aí suspende esses prazos, né? Interrompe esses prazos. Mas, no caso, se ele não tomar nenhuma providência, aí ele vai ter, sim, essa questão do tributo, né? Esse tributo vai ser prescrito, né? E essa prescrição pode se dar tanto da forma intercorrente, né, como da forma normal, né? Intercorrente quer dizer antes do prazo, né? Então, antes do prazo pode ocorrer essa prescrição.
Então a gente vai ver isso aí também no final do curso, né? Em regra, 5 anos a prescrição também para a área pública. Então vimos depois o conceito de tributo, né? O direito tributário ele pertence ao um dos ramos do direito público, né? E é um ramo autônomo da ciência jurídica que vai regular a arrecadação, fiscalização e cobrança de tributos. Então sempre o direito tributário ele trabalha nessa perspectiva de arrecadar, fiscalizar e cobrar, né? Então tudo isso aí é estudado dessa forma. Então aqui eu coloquei alguns conceitos de autores, doutrinadores na área do direito tributário, né? E a gente passou a estudar o que era receita tributária, né? Receita pública, né? Que diga. Tributária ainda a gente vai ver. Mas a receita pública, o que é que compõe a receita pública? Eu falei para vocês que dividimos a receita pública em receita originária e receita derivada. Vejam só, a gente viu durante a semana que o presidente Bolsonaro ele está planejando vender, leiloar algumas estatais, colocou lá numa relação. Então, esses bens que o Estado tem, essas estatais, quando ele vender, vai se tornar receitas originárias, porque é da exploração dos próprios bens dele, né? E temos as receitas chamadas receitas derivadas. Essa receita derivada é uma receita que não é do poder público. É uma receita que ela é, sim, uma receita dos outros, de terceiros, né? Então, das pessoas jurídicas, das pessoas físicas. Então, quando a gente fala em imposto, ele é classificado dentro do direito financeiro como uma receita pública derivada, né? E essa receita pública derivada o Estado precisa, porque só com os bens que o Estado tem não dá para promover as políticas públicas, né? Nosso país é muito deficitário nessa parte e por isso a gente tende a esses aspectos de controle dessas receitas e também no nosso país a gente não cumpre muito o que está estabelecido na Constituição para essas políticas, né? Mas a cobrança desses tributos é sim uma obrigação nossa fazer esse recolhimento. Então, essas são as receitas que são originárias, né? Então aqui as receitas originárias patrimoniais, que são do Estado, aufere com sua própria riqueza, seus bens, e aquelas não patrimoniais, que são receitas que o Estado aufere de forma coercitiva, ou seja, à força ou não, as pessoas físicas e jurídicas, né, usando a prerrogativa do Estado de tributar suas rendas, patrimônios e operações financeiras. Então o Estado ele faz essas operações. Então por isso que a gente fecha o assunto receita nisso aí. Então tanto pode vir de tributos como pode vir de penalidades, né, multas decorrentes de alguns aspectos relacionados à questão de você desobedecer a legislação. Eu não paguei o IPTU na data certa, aí vai ter um acréscimo da multa. Você vai pagar o tributo, mas vai pagar a multa. E outra coisa é porque o tributo você paga porque é uma situação que é autorizada por lei. Então, os tributos, eles são exigidos nós porque a gente faz uma coisa que é permitida, né? Eu ter imóveis, eu ter automóvel, né? Eu fazer operações financeiras, tudo isso aí é legal. A gente não tem nenhuma proibição quanto a esse tipo. Mas também tem as penalidades que são consideradas receitas derivadas também, como uma multa, né? Você passa o sinal vermelho, então vai ter uma multa lá. Esse dinheiro vai para o Estado? Vai, né? Depois vimos aqui essa pirâmide, né? No direito ela é bem conhecida, nossa. A gente vê, quando estudante de direito, no primeiro período,
é essa pirâmide, que representa a hierarquia das leis no Brasil. Então, no topo da pirâmide está a Constituição, as emendas, né, as medidas provisórias, lei complementar, né, lei ordinária. Então, tudo isso aí faz parte das fontes primárias, né, aquelas fontes que vêm do Poder Legislativo. E outras fontes, elas são usadas para regulamentar a atividade tributária, né? Então, você, quando vai fazer o imposto de renda, você não vai ler a lei, você vai ler uma portaria, uma instrução de serviço que está lá disponível no site, digamos, da Receita Federal. Aí vimos a questão do conceito do tributo, né? O tributo, conforme o artigo 3º do CTN, ele diz que o tributo ele é uma prestação pecuniária, que diz prestação pecuniária que tem que ser valores, né? Valores compulsória, que quer dizer obrigatória, em moeda cujo valor não pode exprimir. A gente vê que normalmente a gente paga em dinheiro os impostos, mas existe uma exceção que é a questão da dação em pagamento, de você dar um imóvel em troca de pagamento de impostos que você tenha, que não constitua sanção por ato ilícito. Tributo você não tem por ato ilícito, você tem tributo que é uma coisa sua, né, que você pode ter, autorizado pela lei. E o último, que ele diz, prevista em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, né? Ou seja, a administração pública não tem a opção de me cobrar tributo ou não. Ela tem que cobrar, porque a lei determina que é um tributo vinculado, você tem que cobrar, né? Porque é uma vontade da lei, né? A gente, enquanto administração pública, nós temos obrigação de cumprir as leis, porque as leis representam a vontade do povo, né? Então é muito interessante esse aspecto que a gente coloca. Então passamos a conceituar o tributo e vimos o significado de cada expressão dessa que eu falei para vocês, né? Passou-se a estudar o que? As funções do tributo. As funções principais do tributo é a função fiscal, a função extrafiscal e a parafiscal. Quando eu digo que o tributo é fiscal, é porque a natureza desse tributo é plenamente arrecadar, de fazer fundos para o Estado, né? Então, o que é que a gente faz? Quando a gente tem um imposto de renda, a gente paga porque o Estado ele cobra proporcional. Quem ganha mais, paga mais. Então, é um instrumento de arrecadação para o Estado. O Estado não abre mão de imposto de renda, né? Não são todos os países que cobram, né? Dubai, por exemplo, nos Emirados Árabes, eles não cobram imposto de renda das pessoas físicas. Então, muita gente que vai para esses países de paraísos fiscais são quando você paga menos tributos que aqui no Brasil, né? Então, temos a função fiscal, que é a arrecadação. Nós temos a função extrafiscal. A função extrafiscal é aquela função de controle, o tributo como controle. Como assim, professor? Vamos dar o exemplo do que ocorreu agora há pouco. O arroz disparou de preço. Então, o arroz nacional disparou de preço. O que é que o presidente da República pode fazer? Ele pode chegar e dizer para o produtor de arroz, dizer, olha, está muito caro, diminui seu preço. Ele não pode fazer isso. Mas ele pode, né, visto que os produtores disseram que a safra foi menor, não sei o quê, aí ele disse, peraí, então vamos tentar equilibrar isso aí. Eu vou liberar a importação, baixar impostos até zero de importação, para quem quiser fornecer arroz para o Brasil, concorrer de igual, né, com os produtos nacionais. Então, a gente tem, sempre que há um interesse da sociedade, o governo baixa essas alíquotas, né? Por exemplo, nós tomamos
muito remédio, né, de fora, e a maioria desses remédios, eles são muito caros aqui, né? Mas tem remédios que a população toda precisa. Então, esse tributo, ele é bem baixinho. Então, o próprio ente público, ele pode baixar na questão de você ter o controle disso aí. Assim como esses outros impostos de importação, o IPI, o IOF, você viu que durante a pandemia o IOF estava zerado, né? Lá para quem tirasse empréstimo, não pagava IOF. Voltou agora. Então, durante a pandemia, aquela situação, o presidente da República, ele tirou o IOF desse empréstimo e agora voltou, né? Então, sempre que uma pessoa está tirando muito empréstimo, esse IOF vai aumentando, né? Porque a função do Estado é controlar, ter o controle. Se ele quer atrair, como por exemplo, às vezes ele baixa o IPI dos produtos da linha branca, né? Você comprar uma geladeira, fogão, para que os fabricantes vendam mais e vendam essa sua produção logo, né? Para não ocasionar fechamento de fábricas, essas coisas, né? Hoje mesmo, com a pandemia, peças de carro, essas coisas, elas estão demorando muito, porque as fábricas estão fazendo tudo para controlar férias coletivas, para não demitir pessoas. Então, esse aspecto cabe numa época dessa, que o governo pode usar esses tributos com essa finalidade, né? Estimular ou desestimular, né? No momento que eu aumento muito o IOF, não vale a pena. Ocorre quando a gente vai viajar. Se a gente usar o cartão de crédito lá fora, a gente paga muito caro, porque a gente paga o imposto só porque eu uso o cartão lá. E no exterior, o pessoal até não entende. Diz, rapaz, como é que você não usa o cartão de crédito? Né? Então, só aqui no Brasil, um dos poucos países que cobram por essas operações fora, né? Então, você não só tem a diferença do câmbio, mas você tem também esse imposto a pagar, né? Então, é interessante esse aspecto, e sempre você vai pagar por conta de uma operação que fez fora do Brasil. Se for dentro do Brasil, não paga. Você só paga, fica no rotativo, tem 30 dias para pagar, tal, né? Mas fora, você já vai pagar esse tributo. Então, o extra fiscal, como o apelido, sempre é um chicote que o governo tem para controlar o mercado. Então, se ele acha que é interessante estimular, se ele acha que estimular é interessante, então eu vou diminuir tributos, né? E se for para desestimular, eu vou aumentar, né? Feito você tem, por exemplo, cigarros, né? Os cigarros, eles são prejudiciais à saúde. Então, o que é que se faz para desestimular? Aumenta o valor do cigarro. Então, é um tributo muito alto, porque o Estado viu que quem paga essas contas aí, quem paga essas contas é ele mesmo, porque geralmente as pessoas procuram o serviço público para o tratamento. Quando a pessoa está com câncer no pulmão, enfisemas, por conta do cigarro, o sistema público é que vai fazer isso aí, né? Então a gente vê muito essa questão do Big Brother, todo mundo fumando, né? Porque o patrocinador do Big Brother são essas empresas que vendem cigarro, né? Então o pessoal fumando o tempo todinho, então aproveitam dessa situação para isso. Depois classificamos os tributos, né? Então, que é classificar os tributos? A gente tem os impostos, que eles são classificados como reais, sobre o patrimônio ou uma coisa, né? Então, por exemplo, eu tenho
pago imposto porque eu tenho 2 apartamentos, 3. Eu pago imposto porque eu tenho 2 carros. Um carro e uma moto, pago o IPVA, né, de cada um. Então, eu sou patrimônio ou coisa. Temos os que são por conta da nossa pessoa, né, que é de acordo com nossa capacidade, como o imposto de renda. A minha renda é uma renda pessoal e o Estado ele quer tirar uma parte disso, né? Então lá você pega 27,5% e tira de imposto de renda da pessoa. Então aqui, o artigo 145, ele fala o seguinte: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, né? Então, sempre que possível, esses impostos terão caráter pessoal e serão graduados conforme a capacidade contributiva do contribuinte, né? A questão da proporcionalidade, né? Os impostos eles são proporcionais, mas eles podem ser progressivos, né? Na medida que, por exemplo, você cobra um imposto de renda para o cidadão. Então, esse imposto de renda, quanto mais ganha, maior será a alíquota, né? E no caso do IPTU, quando você tem um imóvel que não está sendo construído, só está o terreno, murado ou não, aí você pode aplicar uma alíquota maior para forçar essa pessoa a construir uma casa ou construir uma empresa ali para utilizar essa terra. Assim como o ITR, a alíquota maior para quem não produz na terra. Então eu tenho uma fazenda de 100 hectares e só produz em 10. Então eu vou cobrar dessa parte que não produz muito mais, né, para incentivar ele a produzir em toda a sua extensão. Quanto ao contribuinte, os impostos podem ser diretos, eles não são repassados ao terceiro, como por exemplo o imposto de renda, ele é direto na minha conta lá e já desconta, né? Então no meu salário já desconta na fonte, etc. E os impostos podem ser indiretos, onde são sempre repassados para a próxima etapa. Como é que é isso? Pessoal, se eu comprei madeira, e da madeira eu peguei, e o prego que eu comprei, eu fiz uma cadeira. Só fiz montar e fiz uma cadeira. Quando essa cadeira for vendida, vocês podem pensar, eu já paguei o imposto, porque eu comprei o prego, está a nota fiscal do imposto do prego, e está a nota fiscal da madeira da cadeira. Então já está pago. Não, mas o Estado diz que aquilo é uma primeira etapa, a segunda etapa é a cadeira feita. O que você pode fazer é compensar o que já pagou. Mas nessa nova etapa, você vai ter que pagar pelo valor real da cadeira agora e não da madeira e do prego. Então, essa é a questão quanto ao contribuinte. Então, quando ele pode ser direto e ele pode ser repassado para uma próxima etapa, né? O que ocorre com essa questão do ICMS, IPI, né? Quando você industrializa alguma coisa, geralmente você não vende uma coisa in natura, né? Até o leite, se você tem um leite pasteurizado, ele passou por um processo de industrialização e paga IPI. Agora o leite só da vaca, tirou da vaca e tomou, aquilo não se paga IPI porque é um produto in natura, né? Aqui, seletivos em razão da essencialidade, mercadoria ou serviço, supérfluo ou essencial. Acabei de dar o exemplo do cigarro, né? Então aquele que é supérfluo, ele tem uns tributos maiores, né? Então ela pode ser facultativa esse uso desses tributos para selecionar aquilo que é supérfluo, que é essencial. Aquilo que é essencial, ele deve ter tributos baixos, né? Não pode ter um tributo alto. Mas aquilo que não é, você vai ter um tributo maior.
Até aqui tudo bem, gente? Pode perguntar. Temos aqui também os impostos no artigo 145, que são exemplos deles, o que a Constituição traz no artigo 145, inciso 1º, IPTU, IPVA, ITR, ISS, IPI, etc. Né? Então, temos impostos. As taxas que a Constituição traz, a de vigilância sanitária, de cobrança da coleta de lixo. Então, se minha rua é servida pelo sistema de coleta de lixo, vai aparecer lá essa cobrança. Nós temos a contribuição de melhoria, que é decorrente da valorização do imóvel que eu tenho frente a uma obra pública que o órgão fez. Exemplo, eu tenho um imóvel e nesse imóvel a prefeitura calçou a rua, construiu uma praça com área de lazer, pista de fazer Cooper, né? Academia da cidade. Dentro dessa minha casa, que só tinha areia, fora a rua, construiu a praça, construiu um hospital público perto, construiu também uma área para destinar para shopping center. Com certeza esse meu imóvel vai pipocar o valor. Né? Então, se ele valia 100, passou para 200. Então, decorrente dessa valorização por conta da obra pública, eu vou pagar a diferença da valorização do meu imóvel. Né? Então, mas para isso o poder público ele tem que se reunir, discutir o projeto para poder fazer. Então temos a questão, nem toda obra pública ela valoriza o imóvel. Né? Digamos que tem a casa onde mora, Tiago, né, que está aí, de lado da casa dele construa um presídio. Será que a casa dele vai aumentar de preço ou diminuir? Né? Então pode uma obra pública também diminuir o preço. Aí nesse caso não vai pagar nada. Mas se for o caso de Tiago, calçar a rua, construir praça, construir hospitais, valorizar essa área, aí e o imóvel, ele vai ter que pagar essa diferença da valorização do imóvel dele até o montante que se gastou na obra. Né? Ainda tem isso também. Então, se minha casa não é na rua principal da praça, é na rua de trás, aí você pagar proporcional à valorização do meu imóvel. Nós temos os empréstimos compulsórios, que estão no artigo 148 da Constituição, que ele dá duas hipóteses de tirar dinheiro emprestado nosso. Eu sempre falo assim, o governo tem tanta forma de tirar dinheiro da gente e não devolver para a gente, porque ele vai criar uma forma que ele depois no futuro tem que devolver esse dinheiro. Né? Então, os empréstimos compulsórios, eles são usados para um investimento em caráter nacional, ou você tem aquela questão do Brasil, por exemplo, está em guerra. Então, nessa guerra, você tem esse aspecto de você ter que emprestar dinheiro para o Estado. Por quê? A gente vê que uma greve dos caminhoneiros fez com que desabastecesse os postos de gasolina, a gente não pudesse tirar nem os carros da garagem porque não tinha onde abastecer. Imagina numa guerra, que você não vai sair dentro de casa com medo de ser atingido por uma bomba, alguma coisa. Então, o Estado para também e com isso precisa de dinheiro e vai tirar dinheiro do povo. Né? Se a gente receber, por exemplo, eu estou trabalhando no home office aqui, aí o Estado já manda para descontar do meu salário lá no tribunal tanto. Né? Então, sempre o Estado ele pode ter meios de tirar dinheiro da gente
e nesse caso dos empréstimos, ele vai ter que devolver um dia. Então, assim, eu não tenho nenhum caso prático, desde que a Constituição de 88 criou o empréstimo compulsório, eu não tenho nenhum caso prático de criação de empréstimo compulsório. Mas questão de concursos, sempre cai questões falando sobre empréstimo compulsório, né? Porque está lá e é possível se criar nessas situações. As contribuições especiais, que aí vocês vão se enquadrar quando terminarem o curso, vocês vão se inscrever no Conselho Regional de Contabilidade, né? O CRA, né? No caso do pessoal do direito, vão se inscrever na OAB. Então, essas contribuições, elas são para o interesse das categorias profissionais. Então, tem também essa previsão. Tem a questão do salário, educação, PIS, COFINS, que você vai arrecadar e sair para alguma finalidade prevista lá. Tem a questão da iluminação pública. Então você sempre vai pagar proporcional ao seu uso da energia, essa iluminação pública. Então, a iluminação pública é essa que não está dentro da sua casa. Aí todos contribuem para que o poder público mantenha essa iluminação pública. Então, esses tributos, eles podem, são as espécies, e contando aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 espécies. Então, a gente tem algumas teorias que o direito tributário estuda, né? Então, tem 2 teorias, como mostra aí, e uma teoria, que é a que prevalece, é que adota a existência das 5 espécies que a gente falou. É uma teoria que é majoritária perante a doutrina. O que é majoritária perante a doutrina? A maioria dos doutrinadores a reconhecem, e a jurisprudência dos tribunais. Aquelas decisões dos tribunais, elas também reconhecem essas 5 espécies. Mas existe, em contrapartida, a teoria tripartite, que é a teoria adotada no CTN, artigo 4º, que ele diz que tributos, que são impostos, taxas e contribuição de melhoria. E onde é que está empréstimo compulsório e as contribuições especiais que você está falando? Estou falando porque a Constituição, ela, naquela pirâmide, ela não é a lei maior. Então a Constituição, ela criou as 2 espécies e está valendo para o sistema tributário. Aqui nós temos, na teoria das 5 espécies, né, elas são os tributos. Eles têm a questão do fato gerador. Existem tributos que o fato gerador não é vinculado, né? É aquele caso que as pessoas vão dar uma entrevista na televisão. Eu sou morador de Ouro Preto e eu pago meu IPTU e o prefeito não calçou minha rua, né? Eu vou ser obrigado a dizer para vocês que o prefeito está certo, né? Porque não é porque eu pago o IPTU que tem que calçar minha rua. Então, o imposto eu pago independente da contraprestação para mim. Então, existem tributos que o fato gerador não é vinculado. Existem tributos que o fato gerador sim é vinculado. Eu pago e o Estado tem que me dar alguma coisa. Quando eu pago uma taxa de segunda via de habilitação, quando eu pago para que o Estado autorize a construção da minha casa, eu dei entrada numa planta de construção, então esses são tributos vinculados. O Estado, paguei, o Estado tem que me dar uma resposta. E temos tributos que não são vinculados, mas as receitas, elas são já com destino certo, né?
Por exemplo, quando eu pago contribuições sociais, elas vão para a Seguridade Social. Vão ser gastas com despesas da Previdência, da Saúde e da Assistência Social. Então eu estou pagando isso aí, mas eu já sei para onde o dinheiro vai. Apesar de não ter um ganho com o que eu pago. Esse ganho vai ser para a coletividade, e a coletividade que precisar de algum sistema desse, de assistência social, previdência ou saúde, tem esses recursos que são repassados, né, pelas empresas, enquanto elas fazem folha de pagamento, etc. Tributos com fato gerador não vinculados, porém receita vinculada, é justamente isso aí que eu falei para vocês, dos empréstimos compulsórios. Como eu disse, são duas situações: guerra declarada, o Brasil está em guerra, e uma construção de um empreendimento de interesse nacional. Então só pode ser usado para isso. Eu não posso pegar um empréstimo compulsório e usar para comprar armamento. Quer dizer, até posso, porque por causa de guerra, né, o armamento. Mas digamos que eu peguei para construir imóveis, para habitação. Não pode fazer isso. Então, essa é a teoria das 5 espécies, né, que vale a que é, por maioria da doutrina, a doutrina majoritária e a jurisprudência dos tribunais já conhece. Agora, quem adota a teoria das 3 espécies, corrente minoritária, né, para essa teoria, a identificação do tributo se daria à luz do artigo 4º do CTN, né, que diz assim: a natureza específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características adotadas pela lei, a destinação do produto e de sua arrecadação. Assim, pelo CTN, vai ter apenas impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, no CTN, que é o Código Tributário Nacional, que é uma lei abaixo da Constituição, só temos 3 espécies tributárias. Então, temos aqui a questão de, para a teoria das 5 espécies, a destinação da receita é relevante, ao passo que a escola das 3 espécies, a destinação é irrelevante, né? Então, para quem adota a teoria das 3, é irrelevante a questão da receita, mas no caso das 5, sim, porque a gente tem as contribuições especiais e o empréstimo compulsório, que apesar de não ser dado uma contraprestação para mim, cidadão que pago, ele vai ser dado para essa questão dos... vai ser dada para a questão desses destinos, quase que não saía, desses destinos que a Constituição colocou. Certo? Pessoal, alguma dúvida até aí, para começar assunto novo? Então, a gente tem, depois que dá uma revisãozinha, eu vou passar umas questões sobre isso e vocês dão uma revisão, eu vou fazer perguntas sobre isso aqui que passamos, né? Só vou dar um tempo aqui para tomar uma aguinha e a gente voltar com competência tributária. Só um minutinho.
voltando. Pessoal, está compreensivo o material? Vocês estão tendo alguma dificuldade na leitura dele, alguma palavra, alguma coisa? Como eu coloquei desde a primeira aula, né, mesmo que vocês não perguntem aqui, podem mandar uma mensagem para mim via WhatsApp, alguma coisa, alguma dúvida que vocês tiverem, né? Pode deixar pergunta por voz, qualquer coisa, né? Que assim que eu puder responder, eu farei. Então a gente vai começar assunto novo, né, que trata da questão relativa à competência tributária. Competência, a gente sabe que é um atributo, né, que é dado na matéria tributária pela Constituição, né? Então, todas as espécies tributárias, elas encontram-se pré-ordenadas na Constituição, conforme esse primeiro ponto. Se a gente abrir a Constituição, né, como a gente, deixa eu abrir aqui uma janela, Constituição Federal. Então, eu abro a Constituição. Eu abro aqui a Constituição Federal. Eu não estou conseguindo aqui. Então aqui está o texto da Constituição, só vou aumentar aqui a letra, que vocês vejam. Então essa é a Constituição nossa, a Constituição Federal. Ela data de 1988, né? Está o preâmbulo dela, que o Brasil se reuniu na Assembleia Nacional Constituinte. Mas a parte de direito tributário, vocês vão encontrar já no artigo 145, é lá embaixo. 102, 120, 145, aqui. Tributação e do orçamento, Sistema Tributário Nacional. Então está aqui o capítulo. Então, no artigo 145, ele diz: União, Estado, Distrito Federal e Município poderão instituir os seguintes tributos, né? Impostos, taxas, em razão do poder de polícia, pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos, contribuição de melhoria, né? Aqui as taxas não poderão ter base de cálculo de imposto. Cabe à lei complementar dispor sobre conflitos entre União, Estados e Distrito Federal, né? Temos também outros aspectos relativos a essa parte tributária, como a limitação ao poder tributar, né? Então, por exemplo, exigir aumentar tributos sem que lei estabeleça. A lei tem que estabelecer esse tributo. Então, a gente tem a questão desse aqui, instituir tratamento desigual entre contribuintes. Porque vocês acham que sempre foi tratado igual o contribuinte? Não. Antes da Constituição de 88, nem médico, nem militar pagava imposto de renda. Então, você tinha, né, agora eles não recebiam 13º também, né? Tinha essa questão. Mas não pagavam imposto de renda, então era um tratamento desigual. Qual a diferença do dinheiro que o médico ganha para um dinheiro que um vendedor ganha? Nenhuma. O dinheiro é igual, né? Então, aqui você vê na Constituição que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, é proibido a União, Estado, Distrito Federal e Município. Vejam aqui.
instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviço uns dos outros, templos de qualquer culto. Então não só a igreja católica, a igreja evangélica que não paga tributo, né? Se tiver um terreiro de candomblé também não paga, né? Reunião espírita, qualquer coisa que preste culto não se paga, né? A questão também, livros, jornais, periódicos e o papel destinado a ele, a gente vê, poxa, o livro é tão caro e ele não paga tributo, realmente. Mas por que o legislador botou isso aí? Antes da Constituição, a gente estava numa ditadura militar. Ninguém escrevia nada com medo de que aquilo ali possa causar alguma impressão para o governo militar, como se a pessoa fosse subversivo e poderia ser preso. Então muita gente não escrevia livros, né? Tem gente que até tinha uma biblioteca secreta em casa, né? Tinha livros que eram proibidos pela ditadura e eles escondiam essas bibliotecas desses livros, né? Teve vários cantores que escreveram músicas, foram expulsos, né, do Brasil e pediram exílio em outros países. Então, esse período da ditadura militar foi um período muito difícil para essas pessoas manifestarem suas opiniões, né? A turma matava até padre na época, né? Teve vários padres que foram torturados, morreram, né? Então, por isso que a Constituição de 88 foi uma Constituição que ela deu essa abertura, né? Você estuda direito constitucional, você vai ver na história que as liberdades foram restabelecidas. Até demais, né? Para você ver, na época, tinha programas de televisão que aparecia assim uma autorização para poder ser exibido. Hoje você não tem mais essa autorização para poder fazer isso aí. Você pode botar um indicativo de idade, mas antes você tinha que ter uma autorização do governo para poder exibir aquilo. Então, numa época assim meio conturbada, e a Constituição de 88 abriu isso aí para que as pessoas também escrevessem. Aqui nessa seção ele fala sobre os impostos da União. Então, a União só tem 7 impostos, né? Por exemplo, o imposto de produtos estrangeiros, importação. E é o imposto de importação, II. O imposto de exportação, quando a gente manda para fora. O imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Aqui ele não está dizendo que a gente paga imposto de salário, não. É renda. Se eu ganho 5 mil, mas eu ganho 5 mil porque eu trabalho, ou eu ganho 5 mil porque eu recebo de aluguel dos meus imóveis, eu vou pagar imposto de renda. De produto industrializado. Industrializou o produto, esquentou, passou por qualquer processo, esses produtos vão pagar IPI. Operações de crédito, câmbio, seguro, também paga tributo, como o IOF, né? A propriedade rural e esse imposto sobre grandes fortunas. Apesar de estar aí, nunca esse imposto foi regulamentado. E é óbvio que a gente sabe por quê. As grandes pessoas que têm para pagar esse tributo, eles são grandes financiadores de campanhas políticas. Então, você não tem pessoas que vão apoiar isso aí, porque os deputados, senadores, eles são financiados muitas vezes por essas empresas. Então não vão criar nunca esse imposto sobre grandes fortunas, né, que eles vão ter que regulamentar, e não regulamentaram. Aqui o imposto, que ele falou, sempre será seletivo em razão à essencialidade do produto. Aquele negócio, supérfluo ou não supérfluo, né? Então vai ter em relação à seletividade. Aqui, será não cumulativo. O que é isso?
Pessoal, se eu comprei aquele exemplo da madeira, eu comprei prego e madeira e fui vender a cadeira, produto final, eu posso compensar nessa outra etapa porque eu já paguei. Então, sempre os impostos, eles, quando foram criados, eles são não cumulativos. E o que é o imposto cumulativo, professor? Vocês podem perguntar isso aí. Imposto cumulativo é aquele. Lembram quando a gente tinha a CPMF que cobrava sobre saque na conta corrente? Então, se eu tivesse R$100, tirasse do banco os R$100, eu pagava o IPMF. Mas eu não gastei os R$100, não precisei. Vou depositar de novo. Depositei. Quando eu for tirar de novo esses R$100, eu vou pagar de novo o tributo. Mesmo que eu não utilizei o produto, né, eu vou pagar sempre que fizer a operação. Nesse caso, o tributo é cumulativo. Mas a maioria dos tributos que a gente tem, eles podem ser compensados, né? Então aqui diz o que é que a União pode instituir, né? Impostos dos estados. Então a Constituição, de uma maneira geral, só para eu voltar para lá para o material, ela faz uma espécie de parâmetro para que os estados não abusem do direito que têm. E até a União também não abusar do direito que tem, né? Então, ficam todos vinculados, arraigados àquela condição que está ali posta, né? Então, vamos voltar aqui no material. Então, a gente vai ver hoje a competência tributária. Então, o primeiro item aí, eu já demonstrei a vocês que as espécies tributárias que estavam lá, do imposto da União, dos estados, municípios, estão todos pré-ordenados na Constituição Federal. Então, essa Constituição não cria tributo em concreto, apenas essa palavra outorga, impõe aos entes políticos, União, Estado, Distrito Federal e Município, a possibilidade de instituí-los por lei. Essa aptidão se chama competência tributária, né? É a aptidão de quê? Dessa possibilidade que os estados têm de instituir por lei tais tributos. Então, por exemplo, se você quiser saber quanto é o ISS de Olinda, você vai ter que pegar o Código Tributário de Olinda. Se você quiser saber o ICMS de, por exemplo, Olinda ou Recife, você vai ter que também pegar a lei de cada ente municipal. Então, aqui, coube a lei federal, no capítulo do Sistema Tributário Nacional, que a gente viu, do 145 ao 162, conferir competência tributária a esses entes políticos. Ou seja, a possibilidade deles criarem esses tributos. Também, a Constituição limitou o poder de tributar através da fixação de princípios e imunidades. Quando eu falo com vocês aquela questão da imunidade de tempos de qualquer natureza, é uma imunidade tributária. Como partido político também não paga imposto, como o prédio onde funciona uma repartição pública não paga IPTU, como o carro daquela instituição pública também não paga IPVA, né? Então, eles não podem tributar entes um dos outros, né? Tem a questão de dispor sobre aspectos fundamentais de cada espécie tributária, né? Então, os aspectos do imposto de renda, aspectos de IPTU, e conferir a repartição das receitas tributárias. Porque, vejam só, pessoal, não é que eu tenha essa receita, por exemplo, imposto de renda é um imposto federal. Esse dinheiro vai para a União, né? Vai em todo caso para a União? Não. A União, ela também faz o seguinte: se um imposto
que é pago pelos funcionários de uma prefeitura, servidores públicos, eles são descontados o imposto de renda, mas ele fica no município, esse dinheiro. É do município, 100%. E a mesma coisa se o servidor é do Estado. Fica com o Estado de Pernambuco, aquele imposto de renda que eu pago enquanto servidor público estadual, vai ficar no ente, apesar de ser um imposto federal. Então, o que é que ele fala disso aí? É essa repartição. É você arrecadar e dividir. O IPVA é um imposto estadual, mas 50% do IPVA vai para o estado de Pernambuco e 50% vai para o município onde está a placa do carro. Aqueles carros com a placa de Olinda, 50% do IPVA está indo para Recife, para o governo, e 50% para o município de Olinda. E carro emplacado no Recife, também nós temos esse aspecto aí. Então, essa repartição das receitas são assim. O ICMS mesmo, que é um imposto estadual, mas ele é dividido com os municípios, com o estado. Então tem essas repartições da arrecadação desse tributo, né? Então é toda feita pela legislação. Então aqui está um gráfico e que a Constituição Federal, onde a União elabora normas gerais, leis complementares, e os estados União, Estado, Distrito Federal e Município, vão criar esses tributos através de leis específicas, né? Então isso aí é que está essa competência tributária, é que a Constituição estabeleceu que a União dita as normas gerais e por leis ordinárias as normas específicas do Estado vai regulamentar, né? Por que a gente está estudando isso, pessoal? Essa talvez seja a cadeira do direito que fica mais próxima das profissões de vocês. Vocês vão fazer a contabilidade das empresas, de quem estiver contratando vocês. E vão também ter que, digamos, o empresário vai perguntar, por que eu estou pagando isso, aquilo? Para que serve isso, aquilo? Mas eu não vejo o Brasil fazendo uma política pública boa nesse aspecto. Então é interessante que a gente veja justamente esse aspecto do que a lei se propõe, né? Então eu estou pagando PIS, COFINS e estou gerando renda para a parte social, através da Seguridade Social. Então ele tem fontes de arrecadação com esses tributos aí, né? Então eu tenho aqui a questão da competência tributária versus a capacidade tributária. Então, outro ponto que a gente vai ver agora, que diz assim: o CTN diz no artigo 6º, a atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvada limitações contidas na Constituição, nas Constituições dos Estados, leis orgânicas do Distrito Federal e do município. Então, o que é que ele está dizendo? Que essa atribuição constitucional deve ser observado esses aspectos que a Constituição tratou. Eu não posso fazer uma lei independente sem ver nada. Eu tenho que olhar se essa lei não fere a Constituição, senão ela vai ser considerada inconstitucional, né? Então essa competência tributária, ela não pode ser delegada. Ela não pode ser renunciada. Diga, eu sou Estado de Pernambuco e não quero essa competência para mim. Não pode fazer isso. Eu sou do Estado de Pernambuco e vou atribuir ao Estado da Paraíba fazer isso por mim. Também não pode. Ela é imprescritível. Com o tempo, ela não vai perder a validade, né? E facultativo, não exercício da competência, não autoriza outro ente político diverso de fazer.
o Estado de Pernambuco não fez a lei, eu sou da Paraíba, eu vou fazer. Não pode. Né? Então, a competência tributária ela é indelegável, irrenunciável, imprescritível, não perde a validade durante o tempo, e é facultativa. Porém, se eu não fizer, outro ente não pode pegar essa competência para ele. Agora, já a capacidade tributária, ela pode ser delegável à pessoa jurídica de direito público. Como é isso aí, professor? Vamos dar um exemplo aí, o IPVA. Eu disse que o IPVA era o quê? O imposto estadual. Quem cobra o IPVA da gente? É o Estado de Pernambuco ou é o Detran? Detran. O Detran é a pessoa jurídica de direito público, uma autarquia pública estadual. Então, cabe a capacidade tributária de arrecadar, fiscalizar, né, ao Detran. Então, o Detran ele pode fazer essa arrecadação e pode também fiscalizar, onde tem aquelas blitz, né, e tudo mais. O Detran ele pode fiscalizar a cobrança desses tributos. Outra coisa que pode ser revogada a qualquer tempo. Se o Estado de Pernambuco dizer, não é mais o Detran, sou eu, pode fazer. Né? Então, pressupõe a transmissão de privilégios processuais. Né? O que é que está dizendo isso aí? A gente sabe que um ente público ele tem prazo em dobro. Se o meu prazo enquanto pessoa física é de 30 dias, se o ente for público, o prazo que ele tem para contestar, fazer qualquer coisa, é em dobro. Né? Então, é em dobro, é em quádruplo, a lei vai dizer. Então, tem esses benefícios, desses privilégios processuais, por ser um ente público. Né? E aqui, a pessoa jurídica de direito privado, somente o cometimento das funções de arrecadar. Né? Então, se tiver uma pessoa jurídica de direito privado, só vai ter a função mesmo de arrecadar. Então, a gente vê que uma competência ela é indelegável, irrenunciável, imprescritível, e a faculdade de fazer ou não dá o direito de outro explorar aquele que não fez essa regulamentação, essa criação. Na parte da capacidade tributária, a gente pode chegar a uma conclusão que ela é delegável, né, essa função de arrecadar, de fiscalizar, né, poderá ser revogado. O Estado que tem a competência tributária, ele pode dizer, não vou dar mais para o Detran não, vai ser outro. Né? E também, quando o ente dá essa competência, ele transfere esses privilégios que esse órgão possa ter na justiça, né? Prazos, etc. Então é interessante essa parte, pessoal, porque dentro da competência, a gente tem as normas gerais, que a Constituição dá, leis complementares, e as leis específicas, cada ente vai definir. Né? Então, se é o Detran que arrecada, né? No caso, as contribuições para o INSS, a contribuição é uma contribuição federal. Não é a União que arrecada, é o INSS, a autarquia. Né? Então, diz lá, compete à União, Estados, Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre direito tributário. O que é legislar concorrentemente? O ente de maior hierarquia vai primeiro. Né? Quando eu estou concorrendo com alguém, quem está na minha frente, está na minha frente. Né? Então, se a União, Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre direito tributário, estados, né? Direito penitenciário, econômico, urbanístico. Então, a competência é concorrente. Se a União legislou sobre tal aspecto, eu tenho que seguir o que a União fez. Então, eu tenho como se fosse um paradigma que eu tenho que ter, cumprir o que aquele ente de maior hierarquia fez. Né? Então, aqui no âmbito dessa competência concorrente,
a União tem a função de criar normas gerais, né, e legislar sobre essas normas. E não existindo uma lei federal, os estados podem fazer uma lei específica, né, quando não tem essa lei geral, que a União fez, o estado pode fazer. Então, como se assim não tivesse o primeiro colocado. Então, eu sou o primeiro colocado, eu vou nessa competência plena, porque quem deveria estar à frente minha não fez. Então, essa competência para atender as peculiaridades. Se uma lei federal depois, é federal, na minha frente, se uma lei federal, sobre norma geral, suspende a eficácia da estadual. Essa lei que eu criei, porque não tinha uma lei federal, quando criar a lei federal, aí suspende essa lei que eu fiz. É interessante esse aspecto aí, quanto à competência legislativa, né? Então, normas gerais, a União, se a União não legislou, o Estado legisla, e se a União, depois, com atraso, legislou sobre a matéria, aquela norma que eu fiz no Estado, ela fica suspensa, né? Então, essa é a regra aí para a gente entender. Deu para entender essa parte, pessoal? Alguém está com alguma dúvida? Se eu tiver muito rápido, podem falar para a gente deixar isso aqui compreendido. Então, a Constituição, como vocês viram, é que dita tudo sobre o sistema tributário. A exemplo do que a gente viu naquele primeiro gráfico, naquele primeiro mapinha da mente, a Constituição, normas gerais, etc., né? Então, a Constituição é importante por quê? Porque ela cria o sistema, ela traça a competência de cada um, né? Diz o que cada um faz. Então, é importante ter isso na Constituição. Em todo país é assim? Não. Você vê que a Constituição americana são poucos artigos e não fala de tributação, né? Então, não é tratado na Constituição a parte tributária nos Estados Unidos. Na questão, com essa a gente termina o assunto de hoje, para depois na próxima aula a gente entrar em princípios, mas quando a gente fala em competência legislativa tributária, a gente vê que os municípios não possuem capacidade tributária concorrente, e sim suplementar. Que danado é isso, né? Então, se os estados criam uma norma e eu, município, quero acrescentar alguma coisa para que a legislação fique mais fácil de ser aplicada, aí eu posso entrar nessa competência aí suplementar. Não posso ser concorrente. O que é que ele está dizendo aí? Se a União não fizer, o Estado não fizer, aí eu, município de Olinda, eu posso legislar? Não. Eu só posso entrar nas questões a nível suplementar. Então tem que partir do pressuposto que já existe uma norma, seja ela estadual ou da União, para eu suplementar, né, completar esse aspecto aí, né? Então, também temos o caso aí, os municípios, a suplementação da legislação federal no que couber, e o Distrito Federal, ele pode exercer a competência concorrente por força do artigo 32. Então vamos pensar assim, o que é o Distrito Federal? Ele não é Estado, é o Distrito Federal. Ele é dividido em municípios? Não. Então a gente tem a capital Brasília, né? O Distrito Federal ele não é dividido em municípios. Então, lá em Brasília, não temos vereadores. Os deputados distritais, eles têm competência como se fosse um vereador e como se fosse um deputado estadual. Então, como a gente diz que os estados, eles têm essa competência que pode ser plena se a União não legislar, o Distrito Federal também tem. Porque o Distrito Federal assume
essas funções que o Estado tem. Né? Então, por isso que está. Então, aqui o artigo 32. O Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios. Então, é aquela história, né? Você passou no concurso em Brasília. Vai para interior? Não, não tem interior lá, só tem Brasília. Né? Então, rege-se por lei orgânica, né? Então lá tem uma lei orgânica, votada em 2 turnos, com um interstício no mínimo de 10 dias, com intervalo, né? Interstício quer dizer intervalo, de no mínimo 10 dias, e aprovado por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará atendido os princípios estabelecidos nessa Constituição. Né? Então, ao Distrito Federal são atribuídas competências reservadas aos estados e aos municípios. Certo? Pois bem, pessoal, nós fizemos uma revisão geral de tudo que foi dado nessas 2 aulas, né? E a ideia agora é dar um intervalozinho. Eu vou publicar no Forms, né? Vocês vão ser notificados para fazer uma atividade. Atividade como se tivesse participação de aula, né? E vai ser disponível. Ontem à noite eu tinha feito essa atividade, né, para responder, mas quase ninguém terminou. Eu terminei prorrogando essa atividade para a próxima aula. Então eu vou fazer com vocês. Eu vou disponibilizar daqui a pouquinho e vocês vão ter o prazo para fazer até a próxima semana. Qual o objetivo disso aí? A gente também vê como está funcionando esse Forms, né, se está esse formulário, né, que a gente cria as questões, se ele está sendo preenchido e recebido aqui direitinho. Né? Então a gente vai configurar e mandar. Tem essa questão do material que vocês dêem uma lida para resolver as questões. São 3 questõezinhas bem básicas, né? Não, talvez nem precise vocês consultarem, vocês podem ler e responder, mas que vai representar uma revisão desses temas, né? E para a semana eu trago mais exercícios, e na próxima semana eu trago exercícios de marcar X, objetivo, né? Para que a gente veja como cai isso aí em prova de concurso, né? Prova de auditor, prova para procurador, né? A gente tem para fazer treinar. O professor, Pois não. esse material também está disponível, que você usou para dar aula? Está disponível. Né? Lá no Classroom, né? Deixa eu ver aqui no Classroom de vocês, né? Porque eu tive dúvida, porque é tanta turma. Eu vou abrir aqui na frente de vocês para ver como está. Fora isso, cada faculdade é uma conta diferente, aí é confusão danada. Aplicativo diferente. Coisa, né, professor? Aplicativo diferente. Eu uso esse e uso um da Microsoft também. Então aqui, aí eu vou na turma de vocês. Então, isso aqui foi o link da aula de hoje, eu pus em cima da hora. Aqui eu coloquei as aulas gravadas, né? Devo colocar essa terceira, para que vocês acompanhem. Lívia pediu para colocar. E aqui está o material em PDF, certo? É esse material que eu coloquei aqui. Professor, obrigada. Tá certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, podem me acionar. Deixa eu tirar aqui. Vocês podem me acionar a qualquer tempo e a gente pode tirar dúvida. O importante é que vocês, para mim, aprendam. Eu não estou interessado em reprovar ninguém aqui, não. É para aprender, porque eu acho que já no próximo semestre vocês pagam uma cadeira chamada Contabilidade Tributária, né? E a gente tem esses conceitos básicos que eu estou passando para vocês, vão ser aplicados, e fica melhor a gente fazer uma operação, um lançamento, né, conhecendo da matéria, né, sabendo que é um imposto, uma taxa,
contribuição de melhoria, sabendo quais impostos vão incidir na folha de pagamento, para que serve esse imposto. Até porque o empresário ele vai querer que você explique isso para ele. Quando vocês forem parcelar alguma coisa na fazenda pública do município, no estado de Pernambuco, ou até na União, na Receita Federal, vocês vão ter base para discutir, né? Porque você já conhece a natureza do tributo. Então é importante a gente ter esse contato com o direito, para o direito explicar. O direito explica para você o significado, e a função de vocês, contadores, é justamente documentar as operações que a empresa fez para uma futura fiscalização do Estado, eles entenderam o que a empresa fez. Né? Então, vocês transformam as operações da empresa numa linguagem técnica que o Estado compreende, e por isso vocês são essenciais nessa atribuição, né? Os contadores, né? Que a função é fazer isso aí. Então, essa questão que a gente está vendo é importante, não deixem dúvidas, vejam 3 vezes o vídeo, mas o bom é aprender, porque é uma coisa que vocês vão trabalhar o resto da vida, né? Um tributo. Né? A pessoa de direito, o estudante de direito, pode até ver a cadeia de direito tributário e não vai pegar nunca direito tributário depois. Né? Vai ver penal, vai ver administrativo, vai ver constitucional, vai ver a parte consumidor e pode não ver tributário. Mas vocês vão ter que ver tributário o resto da vida, porque vocês registram essas operações com tributos, né? Então é importante. Então por isso eu peço para que vocês leiam esse material e qualquer dúvida me perguntem, né, para a gente tirar a dúvida de vocês. Né? Nossa prova também vai ser aquele prazo. Perguntar alguma coisa para o senhor, tem que ser pelo teste, né? Ou na próxima aula? Não, você pode perguntar também pelo WhatsApp, eu disponibilizei, né? Deixa eu botar aqui de novo o número. Né? Certo. Botei aqui meu número de novo. Né? Vocês podem perguntar se for particular, tem gente que até não pergunta. Mas saibam que para mim qualquer pergunta é importante. Né? Então eu não vou, nem ninguém vai fazer graça de pergunta. Então toda pergunta é importante para todo mundo e é importante que vocês saiam daqui e compreendam o assunto. Tá certo? Essa forma de diagrama é bom porque a gente fica na mente, né? A maioria das pessoas que estão fazendo concurso estudam por ele, chamam mapas mentais, né? Para você ter uma ideia graficamente do que vai tratar aquele assunto. É importante fazer, em vez de fazer um resumo, escrever muita coisa, você faz um gráfico e olha aquilo ali e lembra alguma coisa do que foi tratado. Certo? Então, vou encerrar essa parte e daqui a pouco vocês vão ser notificados que tem formulário lá para vocês fazerem questionário. Certo? São 3 perguntas fáceis, simples. É só para eu ver o que vocês estão compreendendo da matéria. Tá certo? Então, bom dia a todos. Qualquer coisa me contactem aí pelo celular. Certo, professor. Obrigada. Bom dia. A todos. Perfeito.